Orando com o Santo do Dia, dia 17 de agosto. Hoje vamos falar de São Roque. Na verdade, sua festa foi ontem, mas como ontem tinha outros santos importantes, colocamos São Roque neste dia 17. São Roque nasceu no ano de 1295, provavelmente em Montpellier, na França. Quando ele nasceu, ficaram todos bastante surpresos por causa de uma marca em seu peito, uma cruz vermelha. Era de família nobre, distinta e abastada. Seu nascimento foi uma grande bênção de Deus. Foi fruto e resultado de muita oração. Sua mãe, chamada Libéria, era muito devota de Nossa Senhora. Por isso pedia insistentemente a Nossa Senhora a graça de ter um filho, mesmo já estando em idade avançada. E ela foi atendida, por isso imensamente grata a Deus e a Nossa Senhora, dedicou-se à educação de seu amado Roque. Ela soube incutir nele a linda devoção à Nossa Senhora. Roque ficou órfão muito cedo dos pais, quando tinha entre 15 e 20 anos, e herdou uma grande fortuna. Porém, como cristão convicto, educado pela mãe, Roque desejava viver na pobreza, em imitação a Cristo. Por isso ele quis repartir todos os seus bens entre os pobres. E ia fazer isso em segredo, como disse Jesus. A pouca idade, porém, não permitia que ele se dispusesse de seus bens. Então ele confiou tudo a um tio, depois partiu sem nada para a cidade de Roma. Foi mendigando ao longo do caminho. São Roque viveu por 3 anos na cidade de Roma. Passava muito tempo em oração na tumba dos apóstolos. Lá ele contraiu a praga e, para não ocupar mais um leito no hospital, arrumou um lugar na floresta para esperar a morte. Pela graça de Deus, ele viu nascer ali, bem perto da cabana onde vivia, uma pequena fonte de água, límpida e cristalina. Ao beber e se lavar nas águas, ele sentia grande alívio em suas feridas. Outro fato interessante foi que um cachorro o encontrou e começou a levar pão para São Roque. O dono do cão, notando a regularidade com que o animal fazia isso, seguiu e encontrou o santo. Roque ficou curado da doença e conseguiu a conversão de seu benfeitor. Então ele ficou um tempo em Piacenza e curava os doentes. Tinha um grande dom de cura. Chegando à Toscana, em Aguapendente, na Itália, viu a grande mortalidade causada pela peste. Então pediu permissão ao administrador do hospital para assistir aos doentes. Logo que Roque se pôs entre os enfermos, cessou a epidemia em toda a cidade. O mesmo aconteceu em Cesena e outras localidades. Ele curou muitos, fazendo apenas o sinal da cruz. Dizia-se que a peste fugia de Roque. Você vê a cruz que ele nasceu com ela no peito, como já um sinal. Ele foi realmente predestinado por Deus, até porque ele é fruto da oração de sua mãe. Ele é um impossível de Deus. Ele nasceu, sua mãe já era muito idosa, não podia ter filha, tanto que ele já ficou órfão muito cedo, ainda quase um menino, porque seus pais já eram
idosos. E agora ele recebe esse grande dom. Deus tem um plano e ele vai realizando o seu plano. Às vezes a gente nem se dá conta do que Deus está fazendo. Às vezes pensamos, Deus se esqueceu de nós e tal. Deus, ele age sempre, sempre. Ao retornar a Montpellier, sua terra natal, não o reconheceram e ele acabou preso. Pensavam que era um espião disfarçado de peregrino, pois havia uma guerra civil. Ele ficou na prisão por 5 anos. No dia 16 de agosto de 1327, foi encontrado morto em sua cela. E então realizou o seu primeiro milagre depois de morto. O carcereiro, que era manco desde o nascimento, ficou curado ao tocar o corpo de São Roque com o pé, para ver se ele estava vivo, dormindo ou se estava morto. Ao tirarem sua roupa para sepultá-lo, ele foi reconhecido por causa da cruz marcada em seu peito. Eu queria uma relíquia de São Roque. Olha, eu peço a intercessão de São Roque uma relíquia. Amém? Só vai ganhar se me dar também. Pois vamos arrumar essas relíquias aí, vamos pedir, porque é uma bênção de Deus. São Roque é invocado contra a peste, como uma pandemia terrível dessa. Um homem que tinha um dom de cura extraordinário. Claro, Deus o usou como um grande instrumento. São Roque é representado com um cachorro ou como um peregrino usando capa, chapéu, botas e às vezes segurando um cajado. Como protetor dos cães, ele é mostrado com o cachorro lambendo suas feridas. São Roque também é invocado como padroeiro dos inválidos, dos cirurgiões e do gado. No Brasil, na cidade de São Roque, interior de São Paulo, encontra-se a principal igreja consagrada ao santo. É onde se encontra também uma relíquia do santo, uma parte de seu braço. Sua festa é celebrada no dia 16 de agosto. Hoje estamos falando dele porque ontem falamos do santo, agora me esqueci o nome, fugiu, Santo Estevão da Hungria, um santo maravilhoso também, como são os santos de Deus, a riqueza que são os santos para a igreja. E muitos católicos não bebem dessa fonte. Rezemos com São Roque, pedindo sobretudo o livramento de toda a contaminação física e pedindo o livramento dessa peste, o fim dessa peste, dessa pandemia. São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes, contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas todos os meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas e de toda contaminação. Por isso hoje rezo especialmente por uma pessoa muito querida. Você diz agora o nome dessa pessoa, pede a intercessão de São Roque, alguém que está enfermo, e que você agora apresenta o nome dessa pessoa. Para que fique livre do seu mal, enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais e defendei a todos das doenças
e dos perigos. Amém? Amém. São Roque, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal, de toda peste, de toda contaminação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Orando com o santo do dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Reze conosco, assista nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos, se inscreva em nosso canal do YouTube, dê o like, compartilhe e no Facebook, por favor, curta e compartilhe. Obrigado, fique na paz de Deus e até o próximo.